Boa noite, amada igreja, a paz de Cristo. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui nessa tribuna. Toda vez que eu subo a uma tribuna como esta, eu sinto o tremor e o temor, porque a responsabilidade é muito grande de você pregar a palavra de Deus. O peso é imenso, né? Mas nós entendemos que o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Por isso que, quando o pastor Ozeimar, ele lançou esse desafio, também o meu irmão Luciano, que está ali atrás, os dois lançaram o desafio, eu não pestanejei, eu aceitei, confiando de que Deus está comigo, de que Deus me sustenta. Amém? Aleluia! E nós gostaríamos que os irmãos já deixassem aberta a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, e coube a mim trazer uma reflexão sobre esse texto. Um texto profundo, como todos os demais, e um texto que tem falado ao meu coração, e espero que fale também ao coração da igreja. Amém? Eu tinha separado aqui, mas não trouxe, uma carta que eu recebi, trabalhando ali na portaria da igreja. Uma noite dessas eu estava de plantão, e um pequenino se aproximou e me trouxe uma carta. E eu fiquei surpreso, né, em receber, e quando eu abri aquela carta, estava ali a mensagem, a maior mensagem que o homem poderia receber na vida, ou seja, que o Senhor Jesus havia nascido, que Jesus nasceu, que o Redentor está vivo, e por isso nós estamos aqui nesta noite para celebrar o nome e a grandeza desse Deus. Amém, igreja? Eu vou estar lendo o capítulo 10, a minha versão é NVI, eu gostaria que a igreja estivesse acompanhando. Amém? Todos já encontraram? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Obrigado, meu irmão. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer Cristo, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno e poderoso Pai, continuando na Tua santa e poderosa presença, Senhor, nós vimos Te agradecer pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que jamais voltará vazia. Senhor, continua falando conosco, fala ao coração da Tua igreja, como tens falado comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de trazer nesses minutos a porção da Tua palavra. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Eu sei que não sou merecedor. Convém que Cristo cresça e diminua eu, nesta hora e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, se nós fôssemos dar um tema para esse texto, o nosso tema seria: a justiça que vem da fé está ao alcance de todos. Aleluia. E a ideia central dele é: a salvação não é alcançada por esforço humano ou religiosidade, mas pela fé em Cristo, que deve ser confessada e proclamada. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 10, nós vimos que Paulo começa com oração. E Paulo começa com oração pelos judeus, pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas, para que fossem alcançados pela salvação em Cristo Jesus. É interessante o zelo que Paulo tinha pelo seu povo, a ponto de, lá atrás, no capítulo 9, dizer que ele estava disposto a ser lançado no inferno, se o seu povo, o povo judeu, fosse salvo pela graça em Cristo Jesus. É interessante que Paulo, ele não ora por cura, ele não ora por emprego, ele não ora por um casamento, ele não ora por nada disso. Ele ora para que o seu povo fosse alcançado pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos deixa uma lição, né? Que nós devemos, como intercessores que somos, como igreja do Senhor, a todo momento, dobrarmos nossos joelhos e orarmos, não só pelos da nossa casa. Claro que devemos orar pelos da nossa casa, para que sejam alcançados, mas também devemos orar pelos nossos vizinhos, devemos orar pelos nossos amigos e colegas de trabalho, muitos aqui estudam, pelos nossos colegas de estudos, devemos orar também pela nossa parentela de um modo geral, pela casa do nosso pai, pela casa da nossa mãe,
devemos orar pelo nosso bairro. Estamos aqui vivendo hoje no Parque Beira-Mar, orar pela nossa cidade, Duque de Caxias, orar pelo nosso país. O que acontece é que nós temos visto que a situação cada vez mais está se complicando, muitos irmãos falam, está se afunilando, e Jesus Cristo está às portas, amém, igreja? A qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora, nós não sabemos, mas a igreja deve se preparar. Como, irmão Amarílio, se preparar? Vocês escolheram hoje, nesta noite, a melhor parte. Deixaram o conforto dos seus lares e vieram para cá. Vieram prestar o culto. Vieram aqui entregar a oferta que vocês têm, o que vocês têm de melhor para esse Deus. E com certeza, eu costumo dizer, o nosso Deus, Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. O Senhor, Ele recompensa. Claro que nós já temos a maior recompensa, que é a salvação em Cristo Jesus. Somos salvos. Amém, igreja? Amém. Nós cremos nisso? Amém? Temos que ter essa convicção. Somos salvos em Cristo. Mas somos salvos para quê? Para apenas nos orgulharmos como os judeus fizeram no passado? Somos descendência de Abraão. Eles diziam, não precisamos de salvação. Nós temos a herança pelos patriarcas. Será que é para isso que nós fomos salvos? Claro que não. Fomos chamados, fomos salvos para levarmos a salvação aos outros. Interessante, meu irmão Jorginho, que eu não posso deixar dessa oportunidade. O irmão, graças a Deus, pela igreja, foi eleito diretor de evangelismo. Nós temos aí, durante o ano de 2026, esse grande desafio de evangelizarmos o Parque Beira-Mar. Mas alguns perguntariam, irmão Amarílio, essa igreja tem mais de 55 anos ou mais. O irmão acha que o Parque Beira-Mar não foi evangelizado? Claro que foi. Mas devemos continuar pregando o Evangelho. Devemos continuar vivendo o amor de Cristo. Quando a irmã Zenira me deu a oportunidade aqui de orar pelas vítimas da enchente, eu me lembrei de um tio, que ontem eu falando com ele por telefone, ele mora em Belfor Roxo, e ele me falou da situação dele, que as águas invadiram a sua casa. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei indo lá ver a situação, para saber o que é possível fazer. Mas ele é meu tio, existem muito mais pessoas necessitadas. Quando não são as vítimas de enchentes, são pessoas que vivem por esse mundo sem Cristo e sem salvação. As pessoas hoje vivem como se não tivessem pastor, vivem errantes. Eu vinha agora do trabalho, numa condução, e ouvi algumas pessoas falando, e pelo que eu entendi, elas estavam falando de alguém que era crente, falando que a pessoa, mais ou menos eu entendi isso, que a pessoa ia para a igreja, mas que não adiantava nada. Como não adianta? A palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. A palavra, ela encontra o seu curso como a água faz. A palavra jamais voltará vazia. A palavra não volta vazia. E um erro dos judeus, meus irmãos, aqui no capítulo 10, de 1 a 4, é que o seguinte, os judeus eram pessoas zelosas. Eram pessoas zelosas, sim, mas elas não tinham um entendimento. Zelo sem entendimento não salva. Não adianta, eu vir aqui ajudar o irmão Paulo, limpar a igreja, organizar as coisas, e não compreender o meu papel nessa casa de oração, nesse corpo que é a igreja. É preciso que eu entenda isso, que eu faço parte desse corpo, que eu sou membro desse corpo, e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ir cruzar os braços e deixar o tempo passar. Eu não posso. Tempo, alguns falam aí, os homens de negócio, tempo é dinheiro. E aqui no Evangelho, nós não podemos, não devemos desperdiçar tempo.
A todo momento que pudermos pregar o Evangelho, ou até mesmo falar, João, Jesus Cristo te ama. É uma forma de pregação. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam totalmente desorientadas e receberam essa palavra. Jesus Cristo te ama, irmã Leni. E a palavra entrou. E a palavra inundou aquele coração. E a palavra mudou o comportamento e o pensamento. E hoje essa pessoa é um crente em Cristo Jesus. Os judeus, eles se preocupavam muito com a lei, mas não entenderam que o fim, a finalidade, o objetivo da lei era Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A gente diz que crê muitas vezes, ora, e não acredita na oração, duvida. E a gente não pode, porque onde há dúvida não há fé, Luciano. São incompatíveis. Ou você crê, ou você tem dúvida. Eu prefiro crer. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas debilidades, eu prefiro crer. E os judeus não entenderam isso. Eles prezavam muito pela lei, mas se esqueceram de dar a devida importância, o devido valor àquele que era o fim da lei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, ele expressa o seu amor por Israel. Um amor assim, indescritível. Conforme eu já disse, eles tinham zelo por Deus, mas não tinham conhecimento. Achavam que estavam fazendo o que era correto. Quantas pessoas hoje pensam que estão fazendo o que é correto, mas estão totalmente enganadas. Aí é preciso, igreja, que o Senhor desvende os olhos, né? Porque só o Senhor pode fazer cair as escamas. Só o Senhor pode, Ele dá o esclarecimento da palavra. Só o Senhor, Ele tem esse poder para te fazer entender que não por obras, mas pela fé. Os judeus achavam que por obras, guardando o sábado, e fazendo esmolas, jejuando. Eu me lembro agora aqui de uma passagem que o Senhor Jesus contou de 2 homens que foram ao templo orar, e um chegava e falava que, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele irmão, que faz isso, aquilo e aquilo outro. E o outro irmão dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor, Jesus fala, quem desceu do templo justificado, o primeiro ou o segundo? Aí os ouvintes disseram, o segundo. Porque a todo momento vivemos, Ronaldo, pelas misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Porque o nosso corpo, Pablo, ele quer descanso, mas o espírito quer Deus. O nosso espírito clama por Deus. É por isso que você hoje largou, de novo digo, largou o conforto do seu lar e veio para cá. Na passagem de Marta e Maria, quando Marta estava lá toda atarefada, arrumando a casa, e Maria aos pés de Jesus, recebendo, bebendo daquilo que o Senhor Jesus estava falando, e em dado momento, Marta chama a atenção de Jesus, teve a ousadia, irmã Lourdinha, de chamar a atenção de Jesus, e Jesus replicou, dizendo que a Marta estava fadigada pelas tarefas domésticas, né? Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Igreja Batista Beira-Mar, você nessa noite escolheu a melhor parte, amém? Nós escolhemos a melhor parte, essa parte que nunca vos será tirada, aleluia, nunca, jamais. O inimigo, ele pode trabalhar de uma forma a sussurrar no teu ouvido, Ronaldo, né? Olha, você tem esse pecado, você tem essa fraqueza,
mas nós temos autoridade na palavra de dizer, ó, nós te repreendemos, Satanás, em nome de Jesus. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, João, foram crucificados lá no madeiro, estão lá. Então, meu irmão, o que passou, passou. Nós olhamos para a frente, porque sabemos que Cristo está lá, está aguardando, porque Ele mesmo diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, e Ele diz, olha, eu vou para o Pai, vou preparar para vocês lugar, aleluia, e nós cremos que isso, muito em breve, Lenimar, vai acontecer. Muito em breve nós veremos o Senhor Jesus face a face. E como será maravilhoso aquele dia, Alan. Como será maravilhoso aquele dia. Eu uma vez ouvindo a pregação de um pastor, ele falou o seguinte, sobre a questão de pregação mesmo, de evangelização, né? Ele falou o seguinte, você não pode levar o seu carro, Jorginho, o seu carro, você não pode levar para o céu. Os seus títulos, faculdade, graduação, doutorado, pós-doutorado, PH, enfim, Luciano, você não pode levar para o céu. A sua conta bancária, que deve estar recheada, aleluia, amém? Recebe? Você não vai poder levar, mas você pode lutar para levar a tua família. Amém? Você pode lutar para levar a tua família. Porque, aleluia, você é o intercessor. Ah, mas, irmão Amarílio, só eu venho para a igreja. Como é o meu caso? Eu vou falar do meu exemplo. Só eu venho. Tenho uma família. Amém. E abençoa a minha família em nome de Jesus. Mas eles não vêm. Mas eu venho. Eu preciso estar aqui. Eu preciso demonstrar para eles que o que eu venho fazer aqui é importante. Prestar o meu culto é importante. Que Deus é indispensável. Laurinho, Deus é indispensável. Eu não tenho como abrir mão desse Deus. Eu não sei como viver sem esse Deus. Deus, eu não tenho como. Dependo dele para tudo. Então nós podemos levar a nossa família para os céus, amém? Podemos levar, aleluia. A religiosidade não é sinônimo de salvação, aleluia, está faltando pouco, já vamos caminhar para o final. A religiosidade não é sinônimo de salvação. Buscar estabelecer justiça própria é rejeitar a justiça de Deus. Cristo é o cumprimento, ou seja, fim e objetivo da lei. Os judeus achavam que, fazendo a justiça própria, eles conseguiriam a salvação. Mas a gente crê, nós hoje, século 21, cremos que, pela fé, nós devemos viver, e pela fé, nós seremos e somos salvos. Eu posso estar dentro da igreja, é uma pergunta que ele faz, eu posso estar dentro da igreja e ainda confiar na minha própria justiça? É uma pergunta retórica. Nossa confiança está na obra de Cristo ou em nossas obras, como os judeus fizeram? É claro que a nossa justiça, como diz a palavra, é trapo de imundícia, não vale de nada, mas a justiça de Deus, não, essa é perene, essa é eterna, essa justiça que nos salva, essa justiça nos põe de pé, nos faz caminhar cada dia, e nós vamos caminhando e cantando e louvando, até chegarmos a Canaã celestial, porque o nosso alvo é Cristo. É como o ministério de louvor canta aqui, né? Vamos avançar, vencer, porque o nosso alvo é Cristo, não existe outro alvo, irmã Ana Paula, só Ele é o nosso alvo, amém, igreja? Amém. A justiça da fé é acessível a todos, aleluia. O Senhor não faz acepção de pessoas,
ela está à disposição de todo aquele que quiser. É interessante como o homem complica tudo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas eles não querem isso. Eles querem buscar outras coisas, outros métodos, outras formas, como se isso fosse possível. O Evangelho é simples. É crer. Uma criança entende isso. Uma criança de 6 anos entende isso, se você ensiná-la. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. E nós louvamos a Deus, porque nós, hoje, podemos dizer, olha, hoje, eu sou um salvo, eu sou filho de Deus, eu não sou qualquer um, eu não sou órfão, eu tenho um pai que é amoroso, que é zeloso, que cuida de mim, eu tenho um pai. Eu não sei qual foi a relação que você teve, você igreja, com teu pai, eu não sei. Alguns tiveram relações turbulentas, outros tiveram pais que foram amorosos, amém por isso. Mas Deus é um pai que não abre mão dessa paternidade. Deus é um pai que não se esquece de ti, que se preocupa contigo, que busca você onde quer que você se encontre. A palavra diz que os olhos do Senhor percorrem a face da terra como chamas de fogo. Então Ele não te perde. Você pode até se esconder, você pode fugir, mas não pode se esconder da presença de Deus. Aleluia. Nós temos uma grande responsabilidade de levar esse Evangelho a todos, não só a nossa família, a nossa parentela, mas a todos, ao nosso próximo, né? Como foi contada a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo, Senhor? É qualquer pessoa que esteja necessitada, que precise ouvir a palavra, que precise de uma palavra de fé, de encorajamento, de amor, de esperança, porque nós vemos um mundo hoje aí tão sem esperança, um mundo aí tão assim, aturdido, e os acontecimentos aí estão frequentes, enfim, só vemos, pelo menos na televisão, as más notícias, mas existe a melhor e maior notícia, conforme aquela carta que eu recebi daquele pequenino. Jesus nasceu. Amém, igreja? Jesus nasceu, cresceu, veio ao mundo, pregou, ensinou, curou, morreu e ressuscitou, e está vivo. Amém, igreja? Jesus está vivo, e se Ele está vivo, nós também, nós viveremos com Ele. A conclusão diz o seguinte aqui, o que Romanos nos ensina? Que o zelo religioso não salva. O zelo dos judeus eram muito preocupados com o rito, mas a essência eles não se preocupavam. A fé em Cristo salva. A fé em Cristo salva. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, a todo mundo, independentemente de raça, cor, sexo, independentemente. E quem ouve o Evangelho é responsável pela resposta. Eu entendo que a resposta, irmã Cleide, ao ouvir o Evangelho, é a aceitação do plano melhor. Lembra aqui do coral? O plano perfeito em Cristo? A resposta é a aceitação desse plano. E se abandonar aos cuidados, irmã Lucielda, desse Deus maravilhoso. E quando a preocupação vier, a ansiedade, tentar te tirar do foco, e você declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. O que Deus diz sobre você, está lá na palavra. Quem você é, está lá na palavra. Declare a palavra, mas para isso nós precisamos ler a palavra. Precisamos estudar a palavra. Precisamos internalizar a palavra. Que
o Senhor Deus possa continuar abençoando a primeira igreja batista no Beira-Mar. Que o Senhor Deus, Ele possa continuar sustentando a agência dEle, a agência do reino dEle aqui na terra. E que em 2026 a igreja possa estar engajada nesse grande desafio que nós temos, de evangelizarmos não só o Parque Beira-Mar, irmã Elzi, mas toda a Duque de Caxias. Que o Senhor Deus possa contemplar a igreja dele e dizer: este é o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, eu estou com ele, eu serei com ele, aleluia, eu glorificarei o meu nome nele. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, os seus lares, famílias, projetos, planos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Sim, Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, foi aquilo que o Senhor me entregou, que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra, dentro de tudo aquilo que foi dito, que a Tua palavra, como a preciosa semente que é, possa encontrar repouso no coração do Teu povo nesta noite. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, diferentes da forma como entraram, mas confiantes, que eles saiam daqui, Senhor Deus, mais dispostos, crendo, Senhor Deus, que o Senhor está lá na frente e que tudo está preparado, não há o que temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome do Senhor Jesus, nós a Te oramos, e por tudo Te agradecemos. Amém, e graças a Deus. Passo para a irmã a palavra.